Olá, bom dia a todos, a todas. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Um bom dia à delegação da DECO. Dizer-vos que a Senhora Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, a doutora Isabel Meireles, por sobreposição da agenda, não vai poder estar, pelo menos desde o início da reunião. Não sei se ainda terá oportunidade de se juntar a nós ainda no quadro desta audição. A audição foi solicitada a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, com um objeto muito concreto, com a questão da redução do número de beneficiários do Programa de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, portanto o POA-PMC, e nomeadamente sobre a redução da composição dos cabazes distribuídos. Nesse sentido, queremos dar as boas-vindas novamente à delegação da DECO, agradecer a disponibilidade para estarem aqui hoje conosco e poderem partilhar informações, preocupações, a sensibilidade em relação a esta questão. Portanto, a delegação é constituída pela doutora Ana Cristina Tapadinhas, que é a diretora-geral da DECO, pelo Dr. Paulo Fonseca, que é o coordenador do Gabinete Jurídico e Económico da DECO, e pela doutora Natália Nunes, também coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira. Os nossos trabalhos, só uma informação mais de caráter procedimental, logístico, os nossos trabalhos vão derrolar-se da seguinte forma. Portanto, terá agora a palavra o deputado Hugo Maravilha do PSD, foi o grupo que apresentou o requerimento por um tempo de 5 minutos. Seguidamente daremos a palavra à DECO, que terá 10 minutos para fazer a intervenção que entenderem. Portanto, não sei se uma única pessoa, se uma partilha de tempos, serão os três. Portanto, peço que façam uma gestão de tempo de forma a que os 10 minutos sejam mais ou menos segurados, e depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar as questões, as preocupações que entenderem, e depois terão no final a possibilidade de uma resposta conjunta, também num período de cerca de 30 minutos. Portanto, muito obrigada. Daria então a palavra desde já à doutora Ana Cristina Tapadinhas, diretora-geral. Muito obrigada. Muito bem. Peço desculpa. Obviamente, primeiro que a DECO, o Sr. Deputado Hugo Maravilha, para fazer a apresentação do mesmo. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados, e um cumprimento especial e de agradecimento à delegação da DECO. O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, o POA-PMC, é um instrumento de combate à pobreza e à exclusão social no âmbito das políticas públicas. Foi criado em 2015 na União Europeia e pretende ser um instrumento de combate à pobreza e à exclusão sociais atribuídas a causas estruturais agravadas por fatores conjunturais. As pessoas que se encontram em situação de carência económica, pessoas sem abrigo e na situação de indocumentadas, podem ter acesso ao POA-PMC, que é financiado pelo Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas e que em Portugal depende da Segurança Social. Face ao aumento generalizado dos preços dos bens alimentares, em abril de 2022, as famílias mais carenciadas que preenchiam os requisitos de atribuição do apoio social receberam apoio ao cabaz alimentar no valor de 60 €. No plenário, na Assembleia da República, em junho, o Sr. Primeiro-Ministro afirmou, e passo a citá-lo, a medida extraordinária de apoio ao cabaz alimentar vigorará por mais 3 meses, ou seja, com mais 60 € a ser pago às pessoas que beneficiam da tarifa social de eletricidade e a todos os beneficiários das prestações mínimas. No entanto, no dia seguinte, a Sra. Ministra esclareceu que a medida iria apenas vigorar por mais um mês. Entende o Grupo Parlamentar do PSD que este apoio de 60 € é claramente insuficiente, face ao valor que uma família gasta em média por mês e, sobretudo, face à subida considerável do valor da inflação. O preço dos bens alimentares essenciais, dos combustíveis, dos transportes, aumentou de forma considerável.
Num estudo feito recentemente, a larga maioria dos portugueses reconhece que o impacto do aumento do custo de vida se reflete na conta do supermercado e nos combustíveis. Por outro lado, a nosso ver, trata-se ainda de uma medida que deixa de fora algumas famílias que estão atualmente numa situação difícil, no caso das famílias numerosas. A atribuição do apoio direto às famílias numerosas deverá ter em conta o número de elementos do agregado familiar, incluindo todos os dependentes. Também aquelas famílias que um dos membros ou até ambos ficaram desempregados e, por via disso, tiveram quebras de rendimento, são desconsideradas nesta medida. Acresce a tudo isto que não se prevê, a curto e médio prazo, um aliviar dos preços, razão pela qual nos parece que a medida não deveria vigorar apenas durante um mês, mas deveria prolongar-se, pelo menos até ao final do ano de 2022, e, nessa altura, fazer a devida avaliação. Relativamente à redução do número de beneficiários do PO-PMC, trata-se, a nosso ver, de um desrespeito pelas pessoas mais carenciadas. Em dezembro de 2021, o INE divulgou que a taxa de risco de pobreza teve, em 2020, a maior subida de sempre. Em 2020, face à situação de 2019, caíram na pobreza mais 228 mil pessoas. Em 2020, piorou o indicador da intensidade da pobreza, o indicador que mede os mais pobres entre os mais pobres. Em 2020, a desigualdade também aumentou substancialmente. Entendemos, pois, que desta forma o Estado falha às pessoas e, sobretudo, àquelas que mais precisam e que mais ajuda necessitam neste momento. Não se concebe que possa existir uma redução do número de beneficiários do PO-PMC, quando Portugal é o terceiro país da zona euro onde o preço dos alimentos mais cresceu. Não podemos conceber que possa existir a redução do número de beneficiários, quando desde o início do ano o cabaz de produtos alimentares já disparou 7,6 pontos percentuais. Pior que Portugal neste ranking, só a Letónia e a Lituânia. E, por fim, relativamente à composição dos cabazes distribuídos, fazer aqui também uma pequena abordagem e dizer que os meses passaram e os cortes sucederam-se. Em maio e junho, dos 21 alimentos que integravam o cabaz, as famílias carenciadas receberam apenas 8. Desde fevereiro que o número de produtos do cabaz alimentar tem vindo a ser reduzido. Diminuíram de 15 para 12, agora de 12 para 8, sem que seja dada qualquer explicação aos beneficiários. Sra. Presidente e Sras. Deputados e deputados e delegação da ADEC, para concluir, temos aqui um governo socialista que fica muito aquém no apoio aos que mais necessitam. O apoio de 60 euros ao cabaz alimentar é manifestamente insuficiente, não abrange parte das famílias que deles precisam e nem sequer se sabe qual será a duração do mesmo. Por outro lado, temos um governo que corta no apoio alimentar às famílias mais pobres, quando, neste momento, existe um aumento considerável dos bens alimentares. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, dar a palavra à DECO e dizer também, dar uma informação que este é um processo que se encontra em curso, portanto, esta Comissão já teve a oportunidade de ouvir outras entidades relativamente ao mesmo assunto, nomeadamente a Presidente do ICE, a Rede Antipobreza, ainda temos algumas audições marcadas no mesmo quadro. Portanto, senhora Diretora-Geral, tem a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todos. Naturalmente, antes de mais, gostaria de cumprimentar a senhora Presidente em exercício, bem como todos os senhores deputados aqui presentes e senhoras deputadas, e, naturalmente, agradecer da mesma forma o convite que foi endereçado à ADECO para estar presente nesta audição sobre um tema de crucial importância. Eu gostaria de, vou tentar partilhar, tendo em conta o tempo que temos para o efeito, esta minha apresentação, esta minha introdução, que serão notas genéricas, e depois passar a palavra aos meus colegas Paulo Fonseca e Natália Nunes. Relativamente ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, eu devo dizer, e como certamente os senhores deputados saberão, a DECO não é entidade mediadora nem entidade parceira. Aquilo que faz, naturalmente, é fruto dos pedidos de apoio e de ajuda que os consumidores nos fazem chegar no âmbito do Gabinete da Proteção Financeira, é justamente reencaminhá-los para as entidades competentes no sentido de receberem este apoio. Dito isto, naturalmente, e tendo em conta as notícias que vieram ao público, a DECO vê com uma enorme preocupação
todas estas circunstâncias que o Sr. Deputado do PSD acabou de referir, e, aliás, que é alvo e objeto da análise nesta comissão, porque na realidade temos um relatório de contas que aponta para uma série de incongruências e inconsistências deste mesmo apoio, sobretudo, e como disse muito bem, quando estamos a falar deste tipo de pessoas que estão em risco de pobreza e de inclusão social, mas o meu colega Paulo poderá concretizar mais aspectos relativamente a isso. Mas eu diria que, e tendo em conta que foi também o repto que nos fizeram, no fundo, para dar a conhecer aquelas que são as nossas preocupações, eu diria que a DECO tem este entendimento, é que estas medidas de combate à pobreza e à inclusão social são medidas naturalmente que devem ser estruturais, por um lado, e outras conjunturais. E nesse sentido, o nosso entendimento é que não basta e não são necessárias, aliás, irrelevantes medidas avulsas, mas antes uma política, uma visão holística e uma política integrada de todas as medidas para se alcançar os objetivos que julgo que todos preconizamos. E por isso a DECO dá a conhecer também, no âmbito daquela que é a sua missão, aquela que tem sido a sua intervenção em várias vertentes. Desde logo a questão relacionada e que é tratada pelo Gabinete de Proteção Financeira e que se prende com todos os consumidores que, fruto da sua especial vulnerabilidade financeira, que se encontram em endividamento excessivo ou sobreendividamento, procuram a DECO no sentido de obter da nossa parte uma resposta social e também financeira. Mas não só, há outro tipo de medidas que são absolutamente estruturais e que, aliás, são reivindicações de há vários anos por parte da DECO e que, de alguma forma, é mais um plus para que se combata esta pobreza, este risco de inclusão social, tanto mais agora com a crise energética e a crise inflacionista que todos vivemos. E refiro-me concretamente aos tarifários sociais. O tarifário social da água é inexistente, muito embora exista uma recomendação e nós tínhamos feito um trabalho junto das entidades gestoras e das câmaras municipais no sentido de apelar à sua sensibilidade para a introdução dos tarifários sociais da água. Na verdade, algumas entidades têm, mas trata-se apenas de uma mera recomendação por parte do regulador. A tarifa de eletricidade, mais concretamente os critérios de elegibilidade da tarifa social de eletricidade e do gás, não são os mesmos. A tarifa social do gás butano, que corresponde e que é fornecido a mais de 2,2 milhões de consumidores no nosso país, é inexistente. O que existiu foi uma medida de caráter temporário, a bilha solidária, que foi chamada a bilha solidária, de 10 euros, cujos dados, que termina este mês, neste dia 30, e cujos dados não foram sequer ainda divulgados no sentido da utilização desta medida de caráter extraordinário. Por outro lado, temos também as questões relacionadas com a pobreza energética, em que a DECO tem, de facto, apoiado os consumidores no sentido de introduzir medidas e comportamentos que efetivamente contribuam para uma melhor eficiência energética e com um menor impacto no orçamento familiar de todas as famílias, tendo em conta o preço da energia, mas também associada a esta pobreza energética, e porque ela é multidimensional, não só implica riscos para a saúde, mas também em termos de pobreza habitacional. Na realidade, para além de prestarmos este apoio, nomeadamente através da rede local de autarquias com quem temos parcerias, na realidade, fruto da experiência que tivemos a nível europeu e das boas práticas de outros países, existe um documento que é a Estratégia Nacional a Médio e Longo Prazo de Combate à Pobreza Energética, que, muito embora tenha sido discutido connosco em 2020, na realidade ainda não viu a luz dos seus dias e que é absolutamente essencial. Por outro lado, a DECO tem também, e no âmbito dos estudos de mercado que são feitos pela nossa revista Proteste, desde o conflito na Ucrânia, desde a guerra na Ucrânia, tem analisado um conjunto de cabazes alimentares todos os meses e tem verificado que, efetivamente, esse cabaz tem um aumento, desde aquela data desde o início da guerra até agora, de 10%, sendo que a carne e o peixe têm um aumento de 14% e 15%, respectivamente. E como bem disse, Sr. Deputado Maravilha, de facto, a realidade é esta, é que as medidas, eu falei de medidas estruturais, no que respeita aos tarifários, que há muito reivindicamos, da pobreza energética, da pobreza habitacional e dos restantes tarifários sociais,
mas na realidade em termos de medidas conjunturais, naturalmente que desde o primeiro momento a DECO tomou posição relativamente à questão do apoio extraordinário de 60 euros, por um lado, por considerar que o mesmo deveria, logo na primeira fase, que devia ser prorrogado, quando do alargamento e do anúncio desse alargamento, na realidade tomou posição pública no sentido de considerá-lo insuficiente, no sentido de considerar que outras famílias deviam ser abrangidas no âmbito deste apoio extraordinário, não só, e como disse, as famílias numerosas, mas também as famílias que tiveram uma quebra de rendimento superior a 20% face ao período homólogo do ano anterior. Para além disso, entendemos que justamente esta prorrogação de prazo deve ser feita até ao final do ano e não como está preconizado, porque estamos perante uma gravíssima crise inflacionista que tememos que as previsões não sejam as melhores até ao final do ano. Portanto, demorei 7 minutos, vou tentar passar a palavra ao meu colega Paulo Fonseca e a Natália depois tentará. É muito rápido também, penso que já quase tudo foi dito e também não me vou alongar relativamente àquilo que tem vindo a ser discutido relativamente ao programa operacional, uma vez que nos parece que também muitas das críticas já foram evidenciadas pelo Tribunal de Contas. A nossa preocupação aqui é o facto de estamos a lidar com cerca de quase 2 milhões de consumidores que estão em risco de pobreza e se atentarmos até numa situação de pobreza energética, estamos a falar de cerca de 3 milhões de consumidores que podem estar e que estarão certamente potencialmente numa situação de pobreza energética. E gostaríamos de facto que aí estão as nossas grandes preocupações. Naturalmente que as medidas que têm sido adotadas, quer para efeitos de atribuições com participações sociais, tomam sempre como base os consumidores beneficiários de tarifa social de eletricidade, que como nós verificamos na prática acabam por ser aqueles que já beneficiam, portanto, de apoios sociais ou aqueles que têm um rendimento bastante diminuto. A nossa preocupação prende-se com uma outra margem de consumidores, que está muitas vezes também superior e que não têm este tipo de benefícios. Para dar um exemplo, nós tivemos uma situação de proibição neste caso, de suspensão do serviço em virtude do não pagamento das dívidas no que diz respeito aos serviços públicos essenciais, embora com algumas nuances e mais tarde com uma diminuição do tipo de consumidores abrangidos, mas na verdade essa situação já não existe e, portanto, muitos consumidores estão neste momento abraços com desconexões e com o avolumar de uma dívida que têm que efetuar o pagamento. Como disse a minha colega também, nós estamos a lidar com um cabaz que teve certamente um aumento de 15% desde o início, portanto, da crise, efetivamente, que estamos a assistir e que, naturalmente, temos também uma inflação que se fixou em maio pelo menos nos 8% e naturalmente que o cabaz que foi atribuído, ou o montante que foi atribuído, parece-nos que é insuficiente. Insuficiente não só no número de beneficiários ou pessoas abrangidas, mas também insuficiente em termos de valor. Para dar só algum exemplo, muito rapidamente, se olharmos para exemplos como Espanha e Itália, foi atribuído também não só com um número de beneficiários bastante superior, mas também efetivamente um volume, um montante diferente, ou seja, estamos a falar de 200 euros que foram atribuídos. E não podemos esquecer outras medidas colaterais que estão relacionadas com o mercado de energia, que estão relacionados também com a redução do IVA que nós estamos a verificar em Espanha e que não verificamos aqui. E estamos a falar, como disse a minha colega, de uma estrutura tarifária em termos sociais que não chega a todos, porque efetivamente aqueles que precisam não podem efetivamente beneficiar. Mas, se calhar eu agora, para caracterizar melhor o tipo de consumidor, passava nos 15 segundos à minha colega. Obrigada, bom dia a todos. Eu vou tentar ser o mais rápido possível e ilustrar aqui o porquê destas nossas preocupações e tem muito a ver com as pessoas que nos contactam. E este ano já foram mais de 10 mil famílias a contactarem-nos e aquilo que nós temos verificado é que são, sobretudo, famílias de baixos rendimentos. E estamos a falar que destas 10 mil famílias, 28% têm, em termos de rendimento familiar, o correspondente ao salário mínimo nacional por mês. Sendo que 48% das famílias têm de 1 até 2 salários mínimos nacionais. Portanto, estamos a falar de 78% das famílias que têm, no máximo, o correspondente a 2 salários mínimos nacionais. Daí a nossa preocupação com os apoios que existem e, nomeadamente, a nossa preocupação quando ouvimos notícias de que há uma redução desse mesmo valor.
Mas a verdade é que destas famílias, aquilo que nós verificamos é que 20% estão reformadas e são, sobretudo, famílias com reformas relativamente baixas, que todos nós conhecemos a realidade e os números, não vale a pena estar aqui a dizer. Uma outra questão também muito preocupante é o facto de 61% das pessoas que nos pedem ajuda serem famílias que estão a trabalhar, ou no setor privado, ou no setor público, mas estão a trabalhar e não deixam de ter baixos rendimentos e não deixam de ter dificuldades em pagar as compras, nomeadamente as compras de supermercado. E um dos grandes motivos porque desde o início do ano nos estão a contactar, nomeadamente estas famílias de menores rendimentos, é precisamente por causa do aumento do preço dos produtos, porque pretendem ajuda relativamente à renegociação das suas despesas e ajuda relativamente à questão da gestão do seu orçamento familiar. Bom, e só mesmo para terminar, sim, mas eu penso que era fundamental aqui fazer aqui uma reivindicação que tem a ver com aquilo que os meus colegas já falaram, que tem a ver com as tarifas sociais. Aquilo que nós entendemos que seria fundamental era criar aqui um verdadeiro estatuto do consumidor economicamente vulnerável, aquele de baixos rendimentos, que permitisse que o consumidor que estando em situação de vulnerabilidade económica por baixos rendimentos tivesse acesso à tarifa social da água, da luz e do gás nas mesmas circunstâncias. Não faz sentido nós temos um consumidor em situação de carência económica ou de vulnerabilidade económica que tem acesso à tarifa social, por exemplo, do gás, porque está com o gás natural, mas, por exemplo, se estiver noutra localidade onde não existe gás natural, porque tem gás propano, portanto, não tem acesso à tarifa social. E, bom, obrigada, fico por aqui. Obrigada pela aceleração, mas de qualquer maneira eu estava aqui a dizer um pouquinho em voz que ainda terão no final algum tempo para responder às questões que colocarem ou até introduzirem alguma nota que ainda considerem pertinente e que não o tenham feito da primeira vez. Portanto, muito obrigada. Eu daria agora, desde já, portanto, passando para a segunda fase, daria a palavra à senhora deputada Cristina Mendes Dias, do Grupo Parlamentar do PS. Muito bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente. Mendes da Silva, peço desculpa, só para ficar na gravação. E cumprimento os senhores deputados e as senhoras deputadas aqui presentes, assim como cumprimento de uma forma especial os membros da DECO, neste caso vou me socorrer da minha cábula, a doutora Ana Cristina Tapadinhas, Dr. Paulo Fonseca e a doutora Natália Nunes, e agradecer desde já o facto de terem acedido ao convite, porque estamos aqui porque houve realmente um pedido por parte do Partido Social Democrata a propósito de uma notícia que saiu sobre a suspensão ou a diminuição drástica do número de beneficiários de um apoio que visa atribuir um cabaz. Eu gostava de dividir a minha intervenção em duas partes, mas com um ponto prévio. Este cabaz não é um cabaz que seja uma medida de base, ou seja, este cabaz é mesmo um programa, como o meu colega disse, um programa europeu, que visa temporariamente apoiar famílias que numa situação extrema necessitam realmente de apoio alimentar. A ideia é que depois todas as outras medidas subjacentes a uma intervenção social de cada país, que não haja necessidade desse cabaz, até porque é uma medida pouco digna das pessoas terem os seus bens alimentares, não é? Porque nem têm direito à escolha, nem têm direito ao que pretendem em número, em quantidade, ou seja, é apenas algo que é um apoio de emergência para que depois, tecnicamente, seja possível trabalhar a situação, para que a pessoa tenha possibilidade, com outro tipo de apoios, de ter a alimentação que desejar. E então eu ia aos pontos. Em primeiro lugar, e para ficar realmente este assunto, novamente, que já é a terceira audição que nós fazemos neste aspecto, que fique bem claro que realmente este apoio é para continuar. O programa tinha 60 mil beneficiários antes do Covid. Durante o Covid foi atribuído até de uma forma, eu diria, diferente do costume, porque era uma situação de emergência que estávamos a viver, e duplicou, sem nunca se pôr em causa o apoio a quem pedia e a quem achava que era necessário. E por isso nós chegamos aos 120 mil beneficiários. Após o período Covid, foi retomada aquilo que era uma prática normal, que era uma reavaliação. Ou seja, este programa, 3 em 3 meses, tem uma reavaliação. Porquê? Porque
em si um princípio que eu acho muito justo, que é, tecnicamente, os técnicos, quando têm à sua frente alguém que diz que precisa de comer, não negam o apoio. Primeiro dão o apoio e depois vão trabalhar a situação. O que faz com que, à frente, temos que realmente reavaliar. Até porque as medidas técnicas que foram atribuídas têm que fazer realmente justiça e têm que fazer com que a pessoa fique com um apoio que não necessite do cabaz alimentar. Se o mesmo for necessário, esse continuará a ser atribuído. E por isso eu acho que é muito importante dizer isso e dizer também que, neste momento, o apoio foi retomado e ainda estão a ser analisados mais beneficiários e que vão entrar, com certeza, cerca de 10 mil. Por isso, neste momento, temos a certeza de que o apoio vai continuar para todas as famílias que dele necessitar. Pronto. Segunda questão, combate à pobreza. E acho que todos nós estamos a falar do mesmo e sabemos que é algo que nos acompanha desde que nós existimos, historicamente, transversalmente ao mundo inteiro. A sua origem é estrutural e conjuntural, quase sempre, não é? Porque advém depois também de algumas situações, como foi agora a questão do Covid, a questão também da guerra na Ucrânia, ou seja, embora seja um problema que se arrasta estruturalmente, depois também há situações que ainda fazem agonizar mais este sentimento de pobreza e que empurram para a pobreza, às vezes, pessoas que realmente não estariam a contar, até por questões de emprego, questões de doença, questões, por exemplo, de divórcio, famílias numerosas, ou seja, há um conjunto depois de situações que realmente não se compadecem e que fazem deste problema um problema muito difícil de trabalhar politicamente, sobretudo em ciclos políticos curtos. Por isso devia de haver realmente uma estratégia que se prolongasse e, mesmo assim, eu gostava que me dissessem se há algum país que não tivesse pobreza, porque eu ia logo a correr lá ver como é que se fazia realmente esta estratégia, que não é fácil, porque pretende envolver toda a comunidade. E nós sabemos que os 3 pilares da sociedade, sejam eles políticos, mas também económicos, mas também das associações, e vocês são realmente uma das associações inclusivas, e nós sabemos que a maior parte das associações ainda continuam extrativas, assim, e muito mais também a parte económica, o que não faz com que realmente seja fácil de tomar medidas políticas que depois, no terreno, se vão evidenciar. E eu ia então para o meu segundo ponto, que é, se não acham que as medidas que o Partido Socialista tem tomado nos últimos tempos, estou a falar, por exemplo, no combate à pobreza, da Estratégia Nacional de Luta contra a Pobreza, estou a falar, por exemplo, no combate que estamos a fazer com o combate à pobreza infantil, com a estratégia que nós temos e a garantia para a infância. Também, por exemplo, a questão da gratuidade das creches, ou seja, o reforço do abono de família, o combate, por exemplo, para a integração das pessoas sem abrigo, com o programa especial Housing First, que dá uma dignidade que nunca deu aos sem-abrigo do nosso país, mas também até a própria transformação digital, ou seja, um conjunto enorme, transversal, numa estratégia que tem mais de 70 medidas, que vai desde os apoios para a habitação, deputada, eu peço que vá finalizando, mas que conseguimos nestes últimos anos retirar da situação de pobreza cerca de 2.600.000 pessoas devido às transferências sociais. Se não acham que este reforço e o programa que nós temos neste momento a implementar e os objetivos que temos vindo a trabalhar, mas que estamos a continuar, nomeadamente a subida do salário mínimo, que subiu nos últimos 7 anos 200 euros por mês, se não acham que isto também é um caminho que estamos a seguir e um caminho que se faz, como diz a frase já muito batida, caminhando, mas que também não é possível fazer num curto espaço de tempo tudo o que é possível. Embora o Partido Socialista, na minha pessoa, retive todas as ligações que deram e os contributos que achei muito importantes. Muito obrigada e peço desculpa. Muito obrigada. Peço desculpa também, mas é que como nós temos agendada também uma audição a seguir, não podemos estar aqui a deixar de rapar muito esta primeira. Daria desde já a palavra ao Sr. Deputado Hugo Maravilha. Muito obrigado. Eu tinha aqui algumas questões, portanto, no fundo parece-me que a delegação da DECO, quer a sua Presidente, Ana Cristina Tapadinhas, o Dr. Paulo Fonseca e a Dra. Natália Nunes, parece-me que, no cômputo geral, subscrevem ou concordam com aquilo que eu apresentei aqui no meu requerimento. O que eu queria, no fundo, questionar, e tenho aqui algumas questões para colocar, e a primeira que eu faço é como prevê, de certa forma, como prevêem a vida dos consumidores a partir do momento
em que, e não temos a informação que a minha colega do PS nos diz que a medida será prolongada, portanto, neste momento temos que terminará dentro de um mês, são os dados que temos, portanto, e como é que prevêem a DEC, como é que prevê a vida dos consumidores, terminando o apoio dos 60 €, conjugado com o aumento que ainda hoje foi noticiado da taxa de juro da habitação, por exemplo, que vai subir de forma, eu não diria astronómica, mas os dados que nos chegam via comunicação social são alarmantes. E, portanto, parece-me que conjugar este fim deste apoio social com o aumento da taxa de juros de habitação, e se me diz, como disse aqui a doutora Natália Nunes, que 60% das pessoas que contactam a DEC são pessoas que até estão a trabalhar e que, à partida, têm habitação própria, ou parte delas terá habitação própria, portanto, como é que prevê a vida destes consumidores nos próximos tempos? Esta será uma primeira questão. Uma segunda questão é se tem notícia ou se têm sido contactados no sentido de haver consumidores que até preenchem os requisitos para obter os apoios, mas que de alguma maneira não estão a conseguir, ou por razões administrativas, ou por razões burocráticas, se têm notícia ou se pura e simplesmente não têm direito porque não preenchem os requisitos. No fundo, o que eu pretendia saber, e o que o grupo parlamentar do PSD pretende saber, é se as pessoas que contactam sabendo que não preenchem os requisitos e querem outro tipo de ajuda, ou se acham que preenchem os requisitos e não estão a consegui-lo por algum motivo. Por fim, se têm tido muitos contactos de famílias numerosas e do que aquelas, no fundo, se queixam. E para terminar, uma pergunta mais objetiva, e na vossa perspectiva que lidam, já percebemos, com inúmeros consumidores, na vossa perspectiva e da amostra que têm, qual seria a medida que no imediato e no vosso entendimento podia ter algum impacto e podia efetivamente ajudar as pessoas mais carenciadas? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar Chega. Muito obrigada, Sra. Presidente. Excelentíssimos membros da DECO, senhoras e senhores deputados, sabemos que a DECO, sendo uma associação de defesa do consumidor, terá contactos privilegiados com o Governo. Considerando que as medidas do Governo são insuficientes, aumentando todos os dias a pobreza em Portugal, e estamos a falar de fome, qual a possibilidade da DECO intervir junto do Governo por forma a que, perante as opiniões da DECO e perante as questões que todos os dias são postas à DECO, para que se tente minimizar todos estes problemas? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Bem, eu agora, atendendo às presenças, daria desde já também a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Presidente. A minha intervenção é mais no sentido de agradecer a presença e o testemunho que foi aqui trazido pela DECO. Como assinalaram, a DECO não tem nenhum papel específico relativamente à intermediação deste programa, ao contrário de outras entidades do chamado setor social, mas creio que o diagnóstico que trouxeram permitem enquadrar as políticas de combate à pobreza e o agravamento das condições de vida, o impacto da inflação, as dificuldades que se colocam em medidas como as tarifas sociais, as consequências do aumento de preços dos produtos e portanto, do alastrar de dificuldades, mesmo a famílias que tenham acesso a emprego e que não estão necessariamente abrangidas pelas prestações sociais mínimas, e penso que o diagnóstico que aqui trouxeram foi bastante eloquente, e partilhamos também de algumas preocupações que deixaram relativamente à insuficiência dos apoios que neste momento estão em curso, e portanto penso que o essencial já ficou dito. Estamos, obviamente, temos sempre interesse em ouvir
o que mais queiram acrescentar. Não tenho nenhuma pergunta específica a fazer, a não ser agradecer a vossa presença. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu daria agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, Iniciativa Liberal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a DECO e agradeço a presença nesta audiência. Eu tinha 2 ou 3 perguntas muito simples e diretas relativamente àquilo que hoje é o motivo da audição, que tem a ver com o PO-PMC. Dizer, em todo o caso, que nós, neste caminho para percebermos o que se passou ou o que se passa aqui, já tivemos cá a Sra. Presidente da Segurança Social, do Instituto da Segurança Social, que confirmou a existência de uma orientação, nos termos em que ela foi divulgada, embora depois tenha enquadrado essa orientação numa preocupação de que não houvesse falta de apoio às pessoas. Mas, de qualquer maneira, para as pessoas que dela necessitavam. Mas, de qualquer maneira, para perceber aqui o contexto, eu tinha 2 ou 3 perguntas que têm a ver com o seguinte, na medida em que tenham conhecimento no terreno de como é que estas questões estão a correr. A primeira pergunta tem a ver, referiram a intervenção e o relatório do Tribunal de Contas em determinada altura relativamente a este programa. Foram identificados um conjunto de insuficiências deste programa e aquilo que eu queria perguntar é se, entretanto, face a esse relatório, se constataram no terreno a evolução positiva em função das insuficiências detectadas, ou se não houve qualquer evolução, ou se no limite as coisas eventualmente até pioraram. Portanto, queria ver se tem alguma ideia sobre como é que as coisas evoluíram a partir desse relatório. Depois, quando estamos a falar de cabazes com determinada composição, que se dirigem a 90, a 100 mil, a 110 mil, não interessa o valor, tudo isto pressupõe uma determinada operação logística. E, portanto, aquilo que eu gostaria de perceber é se, havendo a confirmação de que aquela orientação foi dada naqueles termos aos serviços, se toda a cadeia que depois gere este benefício, se entendeu que de facto havia uma limitação e ajustou a sua intervenção a uma limitação, ou se não houve nenhuma evidência da existência de uma limitação do número de beneficiários em função dessa orientação e do enquadramento que até nos foi feito depois, posteriormente, quando falamos com a Sra. Presidente do Instituto da Segurança Social. Por último, uma terceira questão que tem a ver com a composição do cabaz. A Sra. Presidente do Instituto da Segurança Social também nos disse aqui que em determinados momentos, eu penso que referiu Abril, por exemplo, houve dificuldades no que diz respeito à composição do cabaz. O cabaz, pelo que sabemos, terá cerca de 21 produtos e depois mais 4 que vão alternando e que, eventualmente e pontualmente, foi o que nos foi dito no mês de Abril, teria havido uma dificuldade de composição desse cabaz e que teria sido bastante reduzido na sua diversidade, penso que para 8 produtos, mas posso estar enganado, 12, 13. Também queria perceber se tem alguma ideia de como é que isto está como é que a realidade está neste momento e, portanto, se houve de facto se se conseguiu repor a diversidade do cabaz ou se persistem estas dificuldades relativamente a ele. E eram basicamente estas as perguntas que eu lhes pedia que respondessem na medida do vosso conhecimento da realidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dar só nota de que, também por sobreposição da agenda, representante do grupo parlamentar do PCP também se encontra com outro compromisso e, portanto, não sendo possível estar aqui, eu daria também desde já, portanto, a palavra à DECO para responderem ou considerem necessário para deixarem aqui as vossas observações. Enfim, como disse no início, temos um tempo previsto de 30 minutos. Peço-lhes que procuremos assegurar este tempo, ainda que agora com uma margem um pouquinho menos dolorosa, atendendo a que o conjunto de intervenções também foi relativamente rápido, mas ainda assim peço-lhes que tentem ficar-se pelos 30 minutos. Muito obrigada. Muito obrigado. Vou tentar também ser breve e tentar responder às questões todas. E até vou começar pelo fim, relativamente ao próprio programa, que acaba por ser também o objeto que está aqui em causa. O conhecimento que temos no terreno é um conhecimento que também é tido e certamente que os senhores deputados também já conhecem. Nós temos
partimos do pressuposto e conhecemos também o relatório do Tribunal de Contas, muitas das questões que foram evidenciadas recentemente decorrem de problemas logísticos que também já tinham sido detectados, muitos deles pelo próprio Tribunal de Contas. Estamos a falar também de um programa que é muito recente, que é um programa que não está relacionado com a crise, ou seja, foi também bem referido que é um programa que está estruturado a nível europeu e, portanto, que tem uma sustentação a nível de um fundo que existe para o efeito. O que para nós é importante é que esse programa seja articulado e que, efetivamente, a articulação que existe sobre os sistemas de informação do Fundo e os sistemas de informação da Segurança Social identifiquem claramente aqueles que estão em situação de carência económica, porque pode, efetivamente, existir problemas na articulação e essa articulação tem que ser feita. Ou seja, para nós é essencial que as medidas de apoio cheguem a quem, efetivamente, pode beneficiar. Depois, também evidenciar como positivo, as próprias recomendações do Tribunal de Contas apontavam para a necessidade de rever a própria logística e também alterar o próprio paradigma de termos a possibilidade de consumidores poderem também beneficiar de um mecanismo que existe até noutros países, como o mecanismo do voucher ou o mecanismo de um cartão eletrónico e que para nós até poderia ser uma boa forma, já que falamos aqui no próprio Estatuto, de enquadrar outro tipo de respostas sociais de uma forma mais integrada e agregada. Quando estamos a falar, porque a vulnerabilidade dos consumidores não se centra somente na alimentação, centra-se noutras áreas, centra-se na energia, centra-se na habitação, centra-se nos serviços financeiros, centra-se efetivamente na saúde. E muitas vezes são despesas que são tidas pelos consumidores diariamente e que não estão, de certa forma, articuladas. E seria interessante promover-se um mecanismo que harmonizasse e que articulasse e que eliminasse, de certa forma, algum estigma pode efetivamente surgir. No que diz respeito à composição dos próprios cabazes e à chegada dos cabazes, parece-nos que o próprio sistema é um sistema um pouco burocrático, aliás, é uma crítica que de facto existe relativamente ao sistema. Existem mecanismos que o Estado tem naturalmente e legalmente de salvaguardar, como mecanismos de contratação pública, que muitas vezes podem dificultar e criar entraves, portanto, aos próprios cabazes. Não nos parece que seja uma questão que esteja relacionada somente com a crise alimentar que estamos efetivamente a assistir nos dias de hoje. O que para nós é fundamental é que exista um plano de adaptação e que esse plano seja rápido e que seja consequente. E, portanto, nós já temos um relatório do Tribunal de Contas que se refere a 2020, antes de uma situação que veio eclodir com uma pandemia e depois, efetivamente, esta crise humanitária, naturalmente. Portanto, é fundamental que exista um acompanhamento e uma resolução de determinadas medidas. Voltando também, de certa forma, abordando outro tipo de questões, naturalmente que a DECO fez chegar muitas das preocupações, o senhor deputado falou muito bem, releu basicamente uma carta que nós enviámos ao Ministério do Trabalho, da Segurança Social, relativamente às medidas que foram adotadas em sede do cabaz. Não foram as únicas medidas reivindicadas pela DECO, porque nós estamos sempre a falar de uma tendência inflacionista, mas já identificámos novas práticas no mercado, como a prática da reduflação, e de facto essa prática que não conta não interessa para as contas finais da inflação, é uma prática de tendência inflacionista e, na verdade, já enviámos uma carta à Secretaria de Estado e até agora não tivemos resposta a qualquer uma das cartas. Naturalmente que estamos a acompanhar esta situação, fazemos uma análise semanal dos próprios cabazes alimentares que já identificamos, mas que para nós é fundamental é que as políticas sejam integradas e, sobretudo, que sejam integradas a nível nacional e local. E se olharmos para determinado um conjunto de áreas que são fundamentais e, sobretudo, que afetam diretamente os consumidores, ou estes cerca de 2 milhões de consumidores que estão em risco de pobreza, estamos a falar de áreas como a habitação e, na verdade, aqui os consumidores têm programas nacionais e locais, mas têm muita dificuldade em aceder aos mesmos. E aqui, também respondendo à questão do Sr. Deputado, nós, por várias vezes, tentamos contactar o Instituto da Reabilitação e da Habitação, no sentido de ter respostas para estes consumidores, e não temos qualquer resposta. E, por isso, é fundamental que os consumidores que querem aceder a determinados programas tenham as condições para o fazer. Nem existe sequer uma forma articulada dos consumidores poderem ter acesso a estes programas. Em matéria de saúde e em matéria, portanto, de energia e de habitação, é naturalmente importante a existência de estratégias, mas as estratégias definem metas e indicadores a longo prazo, a médio e longo prazo. Na verdade, como foi dito pela minha colega, a nível da pobreza energética não existe ainda, não sabemos porquê, e as medidas têm que ser medidas integradas. Para olharmos também para consumidores que estão numa situação de dificuldade, por exemplo,
proprietários de habitações que sejam beneficiários da tarifa social, dispõem de um mecanismo em termos de pobreza energética para melhorar a eficiência energética das suas casas, que é o Vale Eficiência. Se olharmos para uma meta de atribuição portanto, de 2 milhões, se não estou em erro, de vales, agora não tenho aqui os números corretos, mas em março nós estávamos a falar somente de 500 vales utilizados pelos próprios consumidores. E a dificuldade não era somente os consumidores terem acesso a estes vales, era a dificuldade de termos do outro lado entidades que possam efetivamente garantir que os consumidores conseguem beneficiar. E quando falamos de respostas estruturadas e centralizadas e a possibilidade, por exemplo, do consumidor beneficiar de um cartão, não queremos cair no mesmo problema, ou seja, dos consumidores terem acesso a determinado tipo de cabazes alimentares e poderem os mesmos estar concentrados na utilização de um cartão, mas depois não termos entidades aderentes suficientes para que os consumidores possam efetivamente anunciar. Portanto, é importante que exista uma estratégia também dirigida para este efeito. Daí que para nós é fundamental a articulação e, sobretudo, que seja uma política de combate e, sobretudo, de preocupação com os consumidores em 3 fases. Uma fase, efetivamente, para aqueles que estão mesmo em situação de carência económica, que é esta que, efetivamente, abrange este programa. Depois, aqueles que estão numa fase seguinte, relativamente a situações de pobreza, e, neste caso, quase de exclusão, ou numa situação de vulnerabilidade extrema. E aqui entramos também em medidas temporárias como aquelas que nós vivemos. E temos que centralizar também as medidas e olhar para o facto de se estamos ou não a aplicar as mesmas. Porque quando temos para os combustíveis um apoio que, efetivamente, já não está a ser aplicado, com exceção de uma medida que foi adotada em termos de impostos, mas isso para nós é uma medida estrutural e não é uma medida temporária, foi isso que temos dito para o efeito. Quando queremos apostar numa transição energética, quando queremos apostar numa maior sustentabilidade, temos que dar reais alternativas aos consumidores. E, na verdade, volto a frisar que as respostas que encontramos noutros países, como em Espanha e Itália, são respostas integradas, ou seja, que têm apoios para várias áreas e vão desde a saúde até, efetivamente, à própria área dos combustíveis, ou seja, verificar onde é que há maior pressão em termos de crescimento de preços e onde é que, efetivamente, pode ser ajudado os consumidores. E, por fim, passando também à minha colega, então, por fim, também só dizendo que, relativamente ao fim do apoio, portanto, dos 60 euros, o que nós exigimos, e que para nós é fundamental, em primeiro lugar, é que o apoio chegue a mais consumidores, ou seja, não podemos somente basear naqueles que são efetivamente ou beneficiários da tarifa social ou efetivamente que estão numa situação em que um dos elementos do agregado está em condições de beneficiar de uma tarifa social se tivesse o contrato em seu nome, porque acaba por ser uma situação muito semelhante. Queremos também que se apliquem às mesmas situações, pelo menos, daqueles consumidores que efetivamente acabaram por ser prejudicados com a crise pandémica e, portanto, tivemos aqui um alargamento a outra margem de consumidores e nós temos, por outro lado, que olhar de uma forma equitativa para o resultado das medidas e, por isso, se olhamos para uma família numerosa, naturalmente que temos que ponderar, efetivamente, a extensão ou a atribuição deste cabaz. E, por outro lado, nós, efetivamente, parece-nos que o valor de 60 euros é insuficiente, mas é desajustado, muitas vezes, à tendência inflacionista, porque quando ele foi determinado, nós estávamos com uma inflação diferente. E agora a inflação, efetivamente, aumentou. Nós já temos um aumento de 15%. O que para nós é importante é a criação de um indexante que permita ajustar este cabaz, portanto, este apoio de 60 euros, e que este apoio seja efetivamente mantido, pelo menos até ao final do ano, porque nós sabemos já existe uma garantia. É importante que os consumidores também sintam essas garantias e possam contar com essas garantias para a gestão do seu próprio orçamento. E termino dizendo que a tarifa social, de facto, é aqui uma espécie de elefante que muitas vezes não se olha para ele. Ou seja, nós falamos de forma desagregada da tarifa social, tomamos sempre como exemplo a tarifa social de eletricidade, que funciona muito bem. Mas se olhamos e se passamos para o gás natural, começamos a verificar que já há uma parte de consumidores que não está abrangida pela tarifa social. Não compreendemos porquê. Se passamos para, portanto, o abastecimento de água, se passamos para o abastecimento de água, temos, por um lado, uma adesão voluntária e resíduos não são referidos sequer. E a tarifa social também pode ser aplicada à gestão de resíduos. Existe um diploma que abrange somente o abastecimento e o saneamento, que é da adesão voluntária, mas basta a adesão porque depois há um preenchimento de todos os critérios. Mas temos uma adesão voluntária. As respostas que temos tido dos municípios é que a tarifa já é bastante baixa e chega a todos. Não é verdade?
Nós sabemos, efetivamente, que a tarifa da água é uma tarifa que tem uma variante muito grande e uma disparidade muito grande a nível nacional e não existem respostas para todos os consumidores. E passando ainda para o gás butano, nós temos ainda uma situação mais caricata, que é os consumidores nem têm a possibilidade de beneficiar de uma tarifa social e foi nesta área em que o aumento do preço coloca mais diretamente a pressão sobre os consumidores. Se estávamos a olhar para uma botija de gás que custava há 6 meses atrás 20 euros ou pouco mais que 20 euros, estamos a ultrapassar os 30 euros. E depois criamos uma medida de 10 euros em que o consumidor tem um conjunto de entraves ou não tem conhecimento da existência deste mecanismo ou para aceder ao mesmo tem efetivamente que ter uma fatura da compra, ter efetivamente que se deslocar ao CTT, muitas vezes é difícil para conseguir se deslocar, encontra muitas vezes dificuldades por parte da resposta das entidades que não têm conhecimento do mesmo. Portanto, a ideia da criação de uma integração e da utilização, se calhar, de um sistema mais integrado, unificado e que permita ao consumidor o cartão pode ser uma vantagem, mas não somente para este programa, para outro tipo de apoios que possam existir. Poderá ser uma solução. E, por fim, agora vou mesmo terminar, o que nós também pedimos é que seja criado um observatório relativamente às práticas de mercado em virtude da crise inflacionista ou da tendência inflacionista que estamos a assistir. Por um lado, que observe a evolução dos preços ao consumidor, que efetivamente esteja a fazer essa verificação, que seja composto por várias entidades, nomeadamente entidades da sociedade civil, que têm esse know-how e que podem indicar soluções para apoiar efetivamente as famílias e, por outro lado, que também que aborde novas práticas do mercado que sejam introduzidas. Muito obrigada. Eu apenas, enfim, para acrescentar e tentar responder também a algumas das questões que nos foram colocadas pelos senhores deputados, dizer, em primeiro lugar, que, e se bem percebi a pergunta do senhor deputado do PSD, se tem notícias de haver consumidores que não conseguem beneficiar deste apoio, julgo que se está a referir à tarifa social de eletricidade. Efetivamente, nós não temos, ou por outra temos reclamações, mas são manifestamente residuais, relativamente à atribuição da tarifa social de eletricidade, que muitas vezes, e face à nossa intervenção, conseguimos resolver na medida em que se trata meramente de uma falha de comunicação. Portanto, não entendemos, não consideramos que efetivamente haja um problema de maior relativamente à tarifa de eletricidade. Respondendo também ao senhor deputado do Chega, que muito agradeço a pergunta que nos colocou, mas dizer sobretudo que a DECO não tem um contacto privilegiado com o Governo, a DECO tem um contacto privilegiado com todos os grupos parlamentares e todas as suas posições e reivindicações e envio de cartas para a introdução de melhores políticas de defesa do consumidor são dirigidas naturalmente ao Governo, mas também a todos os grupos parlamentares para que tomem conhecimento e dentro daquelas que são as vossas competências poderem também intervir nesta matéria. Efetivamente, e agora foculando com as observações e sobre a questão que nos colocou a senhora deputada do PS, naturalmente que todas estas medidas que enunciou, nós consideramos-las como positivas, naturalmente são muito positivas e o esforço do Governo nesse sentido. Não obstante, no que respeita concretamente à Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, tanto quanto sabemos, de facto ela foi aprovada em Conselho de Ministros, mas não está no terreno, portanto estamos a falar de facto de medidas estruturais e conjunturais que visam combater a pobreza e o risco de exclusão, mas efetivamente as medidas têm que estar no terreno para nós podermos saber se efetivamente, nós todos, podermos saber se efetivamente elas são adequadas ou não. Por outro lado, iniciou aqui um conjunto de medidas, nós já referimos várias medidas que preconizamos relativamente aos tarifários sociais, à pobreza energética, à pobreza habitacional, mas também temos desde há longo tempo, e sobretudo perante esta crise energética, também temos reivindicado há muito tempo a redução do IVA da eletricidade para 6%. Tanto mais que, como sabemos, e segundo notícias que foram divulgadas recentemente, a Espanha, o país aqui vizinho, já conseguiu introduzir essa medida de redução e parece-nos que este é mais um caminho para que de facto possamos dar apoio e no fundo introduzir medidas que acautelem verdadeiramente os interesses e os direitos destas famílias, destes consumidores que estão numa especial situação de fragilidade e vulnerabilidade.
Eu agora passaria a palavra, julgo que tentei responder a tudo, também da minha parte, passaria a palavra à Natália Nunes para que desta feita possa falar com tempo. Agora posso respirar. Dizer-lhes aqui um bocadinho, e falando em termos práticos, aquilo que nós, na DECO, quando nós recebemos uma família em situação de dificuldade financeira, uma das primeiras coisas que nós fazemos é olhar para o seu orçamento familiar. Sendo que a maior parte das famílias nem sabe o que é o orçamento familiar, portanto somos nós que tentamos ajudá-la a fazer o seu orçamento, dizendo que vamos construir e vamos sabendo quais são as despesas dessa família. Nós verificamos que, em regra, as famílias, nomeadamente que preenchem os critérios para ter acesso à tarifa social de eletricidade, todas têm acesso, em regra, como já foi aqui referido, acesso à tarifa social da eletricidade, até porque, como sabemos agora, e essa foi uma medida positiva, ela é automática e, portanto, foi aqui uma grande melhoria. Aquilo que verificamos, portanto, é esta família que tem acesso à tarifa social da eletricidade, apesar de cumprir os requisitos para ter acesso à tarifa social, pode não ter acesso à tarifa social do gás, porque não tem, por exemplo, gás natural e tem um gás de propano ou butano. Depois verificamos que, relativamente à água, e à água estamos a falar dos serviços essenciais, estamos a falar daqueles serviços, a água, a luz e o gás, que todos os consumidores, todas as famílias deveriam ter acesso e deveriam ser estabelecidas as medidas porque efetivamente isso acontecesse. Relativamente à água, como também já foi dito aqui, há vários tarifários. Muitas vezes as pessoas desconhecem, e este é o grande problema, e foi o grande problema que se verificou, por exemplo, agora com o apoio que houve relativamente ao butano, é o desconhecimento, é a falta de informação, ou a informação que não chega verdadeiramente às pessoas. E muitas vezes um dos papéis que nós temos é, por um lado, começar a introduzir comportamentos nas famílias para elas começarem a organizar os seus orçamentos familiares, mas é também ver onde é que elas podem reduzir as despesas. E o facto de terem acesso a uma tarifa social ou o facto de terem acesso a um apoio de um cabaz alimentar acaba por ser uma forma de aumentar o seu rendimento. Não em dinheiro, em numerário, mas a terem acesso aos serviços. E acabamos por ser nós a fazer isso. Eu posso dizer que ainda ontem falava aqui com o meu colega, com o Paulo, e lhe dizia que nós fazemos muitas ações de sensibilização relativamente à gestão do orçamento familiar. E nestas últimas que fizemos, fomos nós que estivemos a dizer às pessoas o que é que elas tinham que fazer para ter acesso à tarifação, não, ao apoio que existiu para o butano, porque elas pura e simplesmente desconheciam. E estávamos a falar essencialmente para públicos do RSI. Portanto, a falta de conhecimento, eu diria que é um problema. Portanto, quando se perguntava há pouco o que é que pode ser feito mais, eu acho que apostar em que esta informação chegue e em criar os tais mecanismos que sejam quase que automáticos. E que temos aqui um bom exemplo, que foi a tarifa social de eletricidade, que todos reconhecemos, pelo menos nós reconhecemos, que funcionou muito bem. Por outro lado, eu penso que era fundamental o reconhecermos verdadeiramente aqui um estatuto do consumidor economicamente vulnerável, com baixos rendimentos, que fosse igual na tarifa da eletricidade, mas também fosse igual na tarifa do gás, ou até para efeitos destes benefícios do cabaz. Depois, relativamente à questão dos 60 euros, e peço desculpa, tenho que voltar a ele, até porque, e olhando aqui para os dados que nós temos na DECO, em média, as famílias que nos pedem ajuda na DECO, e vejam, são famílias que já estão com dificuldades, portanto, que já estão a fazer cortes. Eles dizem-nos hoje em dia que já vão ao supermercado e que têm que prescindir de alguns produtos. Que, mesmo em relação aos medicamentos, por exemplo, e ainda há pouco, se recordam, eu dizia que 20% das famílias estavam em situação de reforma, portanto são pessoas já de idade, em que, em regra, a fatura da farmácia tem algum peso, e são famílias que já nos começam a dizer, e já nos começam a dizer é porque nós já passámos na outra crise por esta situação, e já nos começam a dizer que têm que fazer escolhas de medicamentos, porque não podem comprar todos os medicamentos. E em termos de alimentação, só para termos uma ideia, nós estamos, as famílias que nos pedem ajuda gastam em média 250 euros. E são famílias compostas por 3 elementos. Portanto, vamos ver, nós estamos a falar da inflação
e estamos a falar da inflação nos 8%. Mas a inflação em termos gerais, nós estamos a falar só da inflação relativamente aos géneros alimentícios, por exemplo. E a verdade, se calhar, é que a minha inflação acaba por ser diferente da inflação dos senhores deputados, porque os pesos dos produtos varia. Portanto, e nós sabemos que os produtos alimentares tiveram um grande aumento. Ora, se as famílias estão a gastar 250 euros em média, portanto, estes 60 euros diluídos pelos 3 meses são manifestamente insuficientes. Depois, voltar aqui às perguntas em concreto, e a pergunta do Sr. Deputado do PSD relativamente a como nós vemos a vida dos consumidores quando terminar este apoio. Eu diria que já nem é quando terminar este apoio. Nós estamos muito preocupados porque muitos destes consumidores, muitas destas famílias e muitas das famílias portuguesas têm ainda crédito à habitação com taxa variável. Nós sabemos que está a subir. Portanto, as famílias que já neste momento estão preocupadas e já neste momento estão com algumas dificuldades em suportar o aumento do custo de vida, estamos a dizer que ainda vão ter mais o aumento da prestação do crédito à habitação. Portanto, e aí é uma outra grande preocupação que nós temos e estamos desde o início a alertar as famílias para adotarem alguns comportamentos relativamente à gestão dos seus orçamentos familiares e que comecem já a pedir simulações aos bancos para verem os possíveis aumentos que vão ter na prestação para ver se conseguem ou não acautelar. Não conseguindo acautelar os aumentos, aquilo que já estamos a aconselhar as famílias é a contactarem os bancos no sentido de começarem a preparar e a falar com o banco no sentido de tentar renegociar os contratos de crédito para evitar que se entre em situação de incumprimento. Existe aqui ainda uma outra preocupação adicional relativamente à questão da habitação, que é relativamente à questão do arrendamento, porque as famílias têm que ter um local para habitar e, em regra, ou são proprietárias e muitas delas estão a pagar o crédito de habitação, ou então são arrendatárias. Nós sabemos como é que o aumento da renda é fixado, e o aumento da renda é fixado com base no valor da inflação. Portanto, significa que no próximo ano podemos ter aí um grande problema para as famílias que são arrendatárias, porque se o valor do aumento da renda for feito com o valor da inflação até agosto, até a média da inflação verificada até o mês de agosto, portanto, significa que podemos ter aí um aumento ainda das dificuldades para os arrendatários, sendo que muitos dos arrendatários, como nós sabemos, são pessoas idosas que já têm os seus orçamentos muito estrangulados. E, portanto, estas são, de forma muito resumida, as nossas, pelo menos do Gabinete de Proteção Financeira da ADECO, as preocupações. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada novamente pela disponibilidade, pelo facto de terem vindo aqui partilhar connosco a informação e, portanto, não havendo nada... eu daria por finalizada esta nossa audição, agradecendo novamente e desejando um bom trabalho à ADECO. Muito obrigada.